O Brasil nunca foi uma unidade cultural no sentido clássico. Nunca teve um centro espiritual homogêneo, uma identidade orgânica que emergisse de um único povo, de uma única tradição contínua. Desde a sua origem, foi um território de sobreposição. Povos indígenas diversos, colonizadores europeus, africanos e, mais tarde, ondas de imigração de todas as partes do mundo. O que se chama de cultura brasileira é, na verdade, uma colagem de influências muitas vezes conflitantes, mantidas juntas mais por conveniência do que por coesão real. O multiculturalismo, portanto, não é uma novidade no Brasil, é sua condição original. O que mudou não foi a existência dessa mistura, mas a forma como ela é interpretada e conduzida. No passado, havia ao menos uma tentativa de criar uma narrativa unificadora, ainda que artificial. Hoje, no mundo globalizado, essa tentativa perde força. As fronteiras culturais se dissolvem com a mesma rapidez que as econômicas. A internet, os fluxos migratórios e a cultura de massa internacional aceleram um processo que já estava em curso, o enfraquecimento das identidades locais em favor de uma cultura difusa, global, fragmentada. E aqui surge a tensão. Há aqueles que resistem, tentam preservar tradições regionais como se fosse possível congelar o tempo, como se a cultura pudesse ser mantida intacta diante de forças tão amplas. Mas esse esforço, na maioria das vezes, revela-se ineficaz, não porque essas tradições não tenham valor, mas porque o contexto que as sustentava já não existe mais. Cultura não é um objeto que se guarda em uma vitrine, é algo vivo, que depende de continuidade real, de pertencimento genuíno. Quando esse vínculo se rompe, resta apenas a encenação. Se não há mais uma base cultural sólida e compartilhada, insistir em uma identidade coletiva ampla pode ser uma ilusão. O indivíduo neomoderno, especialmente o jovem, cresce em um ambiente onde as referências são múltiplas, contraditórias e muitas vezes superficiais. Ele não herda uma tradição, ele navega por fragmentos. Diante disso, talvez a resposta não esteja em tentar restaurar algo que já se dissolveu, mas em construir algo novo em uma escala menor e mais concreta. Em vez de buscar uma identidade nacional abstrata, o foco se desloca para estruturas mais íntimas e controláveis. Clãs. Pequenos núcleos baseados em valores compartilhados, lealdade direta e construção consciente de cultura. Esses clãs não seriam definidos por etnia ou geografia, mas por escolha e alinhamento. Seriam espaços onde a cultura não é herdada passivamente, mas criada ativamente, onde símbolos, rituais e códigos de conduta surgem da convivência e da intenção comum, e não de uma imposição histórica distante. Enquanto o mundo caminha para uma homogeneização superficial, onde tudo parece misturado, mas pouco é realmente enraizado, esses núcleos podem funcionar como pontos de densidade cultural. Não como uma negação do multiculturalismo, mas como uma resposta a ele. O Brasil, nesse sentido, não é uma exceção, é um prenúncio. Aquilo que já acontece aqui, de forma caótica e evidente, começa a se manifestar em outras partes do mundo. Países que antes tinham identidades mais definidas enfrentam agora o mesmo processo de fragmentação. A diferença é que, no Brasil, nunca houve a ilusão de pureza cultural por muito tempo. Talvez por isso, paradoxalmente, haja aqui uma vantagem: a possibilidade de enxergar com mais clareza aquilo que outros ainda resistem em aceitar. No fim, a questão não é se o multiculturalismo vai avançar. Isso já está em curso. A questão é o que será construído dentro desse cenário. Permanecer tentando preservar formas antigas pode ser um gesto de apego, mas dificilmente será uma estratégia eficaz. Criar, organizar e fortalecer seus próprios círculos, seus próprios clãs, pode ser um caminho mais realista, não para escapar do mundo moderno, mas para não se dissolver completamente nele.